Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores, pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil, livros de apoio às lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você que está na audiência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itabaiana, hoje, 5 de abril, estamos aqui na igreja para louvar ao nome do Senhor e daremos início ao segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, hoje com a lição de número 1. A lição tem por tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus. Nós estudaremos hoje a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A você que está em casa nessa tarde, nós queremos pedir a você que compartilhe essa transmissão para que os alunos da Escola Bíblica Dominical possam ter acesso a todo o conteúdo da lição que será ministrado agora à tarde pelo nosso presbítero Sérgio de Almeida e também pelo nosso irmão Júnior Damascena, que são superintendentes da Escola Bíblica Dominical. A todos uma boa tarde, que Jesus esteja nesse momento, né, de aprendizado com todos. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Irmão Júnior, a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos que nos assistem, nos acompanham em suas respectivas casas, nós agradecemos por estarmos adentrando na sua casa para este novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, quando neste domingo à tarde estaremos estudando a carta escrita à igreja de Éfeso, quando o eixo principal fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta primeira lição deste novo trimestre, nós podemos afirmar com toda naturalidade, com toda humildade, que é a introdução. Não é assim, irmão Júnior? Isso. Esta é uma lição autodidática, em que ela apresenta a questão da igreja de Éfeso, a própria cidade de Éfeso, e ela traz a saudação aos destinatários. O texto áureo nos diz que a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Efésios capítulo 1 e o versículo 2. A verdade prática, ela nos fala que a epístola aos Efésios, ela revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura em classe, ela está embasada na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e no livro histórico da igreja do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 19, versículos 1 a 7. Temos como objetivo geral mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Objetivos específicos, nós podemos observar que apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Até porque, quando estávamos observando a lição,
nós podemos observar algumas situações bem interessantes no que tange à igreja de Éfeso. O evangelho em Éfeso chegou provavelmente no ano 60 a 62, de acordo com os estudiosos, e no final da segunda viagem, Paulo ele chega a Éfeso, e na terceira viagem, que é a última, ele passa apenas menos de 3 anos. Até porque quando a gente se depara com a carta escrita à igreja de Éfeso, a gente lembra que em toda a Bíblia ela menciona 8 avivamentos, 5 no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. E a gente estava observando e pesquisando sobre esta questão, os 3 únicos avivamentos registrados pelas Santas Escrituras no Novo Testamento. O primeiro acontece em Jerusalém, né, dia de Pentecostes, o segundo em Antioquia, e o terceiro grande avivamento, ele acontece em Éfeso. Até porque quando a gente começa a observar, amados amigos e irmãos que nesta tarde nos acompanham, a gente percebe que a carta escrita à igreja de Éfeso, ela recebe 2 títulos muito sublimes. O primeiro é que a epístola aos Efésios, ela é considerada a rainha das epístolas. E segundo, também é considerada como o evangelho das regiões celestes. Dentre as epístolas paulinas, a epístola escrita à igreja de Éfeso, ela é a única igreja, podemos afirmar com toda humildade e segurança pela palavra, que das epístolas escritas pelo nosso irmão apóstolo Paulo, a única carta, a única que se destaca com uma ação maciça, né? A gente diz a única carta porque Atos dos Apóstolos não é uma carta, né? São os atos do Espírito Santo na fundação da igreja após a ascensão de Cristo. E quando a gente se depara com a igreja de Éfeso, a gente percebe algo muito interessante, é que o Espírito Santo, ele conduz toda a situação, e quando Paulo ele começa a falar de Cristo à igreja de Éfeso, até porque vale a pena salientar que a igreja de Éfeso ela teve grandes doutrinadores. Ela passou pela mão de, digamos, vários pastores que fizeram a diferença em Éfeso. Apolo pastoreou Éfeso, Timóteo pastoreia Éfeso, o irmão João, o apóstolo João, ele pastoreia Éfeso, e também havia os irmãos Áquila e Priscila, que cooperaram de uma forma muito maciça, de uma forma muito dinâmica na igreja de Éfeso. Quando a gente começa a falar em Éfeso, surge logo a questão de Diana, a deusa dos Efésios, que havia na cidade um grande templo dedicado, foi erigido para Diana, que a deusa da fertilidade, ou Artemis, também como era conhecida. E dentro desta situação, a cidade de Éfeso, por ser bem conhecida, está numa posição geográfica bem favorável. As pessoas, tudo convergia em torno de Éfeso, e, segundo os historiadores, a população de Éfeso girava em torno de 200 a 300 mil habitantes. Mas esta população dobrava porque as pessoas iam para Éfeso por conta da questão dos jogos, né? Toda esta situação, e o templo de Diana, que convidava as pessoas para irem adorar a deusa Diana dos Efésios, e isso fez com que Éfeso ficasse conhecida também como a cidade em que havia uma prostituição espiritual, digamos assim. E também a gente percebe que em Éfeso havia outra situação, é que a feitiçaria e a idolatria dominava. Por isso, quando dissemos a princípio que na cidade de Éfeso, ou a carta de Éfeso, é a carta onde mais a gente percebe de uma forma maciça toda a ação do Espírito Santo, levando as pessoas ao arrependimento, porque lá na frente a gente vai observar que eles queimaram os livros de magia negra, houve uma queda no comércio por conta de o comércio girava em torno do que era feito para ser usado no templo de Diana,
né? E quando o evangelho chega, porque assim, o evangelho chega fazendo a diferença. O evangelho chega modificando, chega transformando, e as pessoas que são alcançadas pelo evangelho, elas são modificadas. E isso causa uma grande repercussão na cidade de Éfeso, porque quando Paulo chega e fala do Espírito Santo, o terceiro avivamento do Novo Testamento acontece lá, os irmãos são batizados, eles são revestidos de poder, eles recebem ousadia para, numa expressão bem clara, incendiar a cidade de Éfeso. E a gente vê, irmão Júnior, eu sei que o senhor vai discorrer lá na frente, quando a gente percebe uma grande obediência e uma dedicação dos irmãos convertidos na cidade de Éfeso, no que diz respeito ao abandono da vida de outrora. Eles recebem agora o penhor, eles recebem o selo da promessa, que é o Espírito Santo, e dentre destes acontecimentos da igreja de Éfeso e dentro deste grande avivamento que acontece, Paulo ele se envolve de uma tal maneira e assim os irmãos de Éfeso eles se dedicam tanto a guardarem, a observarem, a viverem a palavra, que Paulo agora fica sem tempo de fazer uma visita aos irmãos que estavam enfermos, aos irmãos que estavam impedidos de chegarem até a sinagoga, de tal ponto que Paulo passa quase 2 anos na sinagoga, ensinando, né, na escola de um certo tirano, e a palavra nos diz que Paulo mandava os lenços e os aventais para que o enfermo pudesse ser tocado e o Espírito Santo, ele atuava. Ele fazia algo tremendo. E Éfeso passa a ser uma igreja privilegiada por toda a ação do Espírito Santo, que lá na frente, no final, nós vamos lembrar de fazer um breve comentário do capítulo 2 de Apocalipse, né? Então, nesta tarde, nosso irmão Júnior, nosso segundo superintendente, ele vai trazer a explanação da lição, mostrando, nós temos 3 pontos para serem estudados, a autoria e data da carta, também estudaremos sobre os destinatários, e o terceiro e último ponto da lição fala sobre o propósito e a mensagem da carta escrita à igreja de Éfeso. Irmão Júnior, esteja à vontade. Vamos lá. Eu saúdo a todos os internautas, irmãos, com a paz do Senhor. Nessa tarde, presbítero, estamos muito felizes por estar mais uma vez aqui, iniciando mais um trimestre. Para mim é uma honra louvar o nome do Senhor e aprender e ensinar da palavra Amém. de Deus. Isso é honra. E ao olhar, presbítero, o contexto da nossa lição, a carta, uma carta, o nosso apóstolo Paulo, ele escrevia coisas importantes. Muito. Uma carta endereçada a alguém pelo apóstolo Paulo, todo mundo sabia que tinha coisa importante ali dentro, né? E o que muito me chamou a atenção é esse chamado do apóstolo Paulo, antes chamado Saulo. Isso. Né? Esse Saulo significava solicitado. E E agora Paulo, que significa pequeno. isso. Ele saiu de uma posição sem Cristo, de solicitado, para uma posição com Cristo de pequeno. De quem estava no auge. Era a última Coca-Cola da prateleira. Primeira coisa, ele saiu dessa posição do nome que nos remetia a solicitado ao nome que agora Paulo pequeno. E a gente vê também, presbítero, a importância da assinatura apostólica nessas cartas. Ele se intitula apóstolo. Ele se intitula, ele se identifica, ele identifica a autoridade apostólica dele, ainda diz. Está lá no início da maioria das cartas dele, nos primeiros capítulos, ele diz, nessa carta aos Efésios, capítulo 1, ele diz, pela vontade de Deus. Isso. Não pela vontade dos homens,
pela vontade de Deus, certo? E isto é, não escolhido por homem, ou seja, o próprio Deus separou o apóstolo Paulo, fez dele que tivesse um nome chamado de pequeno, trouxe ele para esse ministério, certo? E ele também mostra que essa epístola, o autor mostra, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão, são epístolas conhecidas como as epístolas da prisão. Isso. Agora, presbítero, o que me chama muita atenção é que mesmo nesse contexto de prisioneiro, ele continuava produzindo. Ele continuava, era algo tão ardente dentro dele, que mesmo preso, ele continuava escrevendo. Isso. Mesmo preso, ele continuava pregando. A prisão domiciliar, mas quem quer ter uma prisão domiciliar? É verdade. Ninguém quer. Ninguém. Estava debaixo da tutela do Estado. Isso. Roma, prisioneiro, mas o amor de Cristo transbordava na vida daquele homem. Isso é um grande exemplo para nós. é verdade. E a palavra tinha toda a liberdade. Toda a É? liberdade. Toda a liberdade. Ele, inclusive, na carta, ele se intitula o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Embaixador. Olha só, presbítero. E que embaixador é esse que vai para trás das prisões? Só em Cristo. Só em Cristo. É Só em verdade. Cristo. A data o senhor já falou, eu falei que é uma prisão domiciliar, ou seja, era uma prisão em casa, Isso. né? Ele não poderia sair. Essa carta ela foi escrita entre os anos 60 e 62, assim como o Senhor falou, e Tíquico era o portador desta carta. Provavelmente ele espalhou essa carta, levou, mostrou, certo? Tinha que ter alguém para levar essa carta. Deus sempre levanta alguém. Não é assim? E dentro de todo esse contexto, nós vemos a cidade de Éfeso, que ela foi fundada em 1050 a.C. Isso. E ela tornou-se, por ser uma cidade tão influente, ela tornou-se um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, hoje onde está atualmente a Turquia. Né? Era uma cidade litorânea, muito bonita, né? Aos olhos, né? E a glória daquela cidade, presbítero, era tão grande que o autor nos mostra que a rua principal, ou seja, o centro da cidade, era pavimentada em mármore. Isso. Era uma grandeza. Era uma grandeza espetacular. Era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas de ambos os lados. Fora o templo da Diana, que era uma coisa monumental. Isso. Foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso mesmo. Agora imagine tudo isso em uma cidade. Era um polo cultural. Era um polo turístico, comercial. Tudo isso estava lá. E um polo idólatra. Idólatra. É verdade. E um polo idólatra. Em média, 500 mil habitantes. Lá tinha um anfiteatro. É espetacular. 25 mil pessoas. 25 mil pessoas nesse anfiteatro, certo? Onde lá corridas, onde corriam animais selvagens, como também homens e animais. Eles mostravam todas essas questões, né? Que para eles era esporte. Exato. Mesmo tem toda essa violência, né? A religiosidade em Éfeso era algo arraigado no coração da população. A população tinha em seu coração algo arraigado que era a Diana. Deusa Diana. A deusa Diana. A grandiosidade do templo, se você quiser ver, ainda tem lá as ruínas. Obrigado, as ruínas ainda estão lá, dá para se ver na internet. Era uma obra faraônica. Faraônica. A grandiosidade daquele tempo mostrava, presbítero, o que o povo considerava Diana. Muito. E os seus adébitos, eles a defendiam de tal maneira que ninguém ousava dizer que Diana não era deusa. Em hipótese alguma. Agora me diga, pregar num lugar como esse. Só Jesus para capacitar, preparar, mandar, né? E haver uma entrega. Porque assim, a gente observa que esta ida de Paulo para Éfeso está no contexto das viagens missionárias. Isso. Deus mandou. Deus mandou. Deus mandou. Né? Primeiro, Jesus salva, escolhe, capacita, né? Prepara, capacita e manda. E quando Paulo ele não é desobediente, até porque há situações em que o Espírito Santo impede. Paulo de chegar a certa cidade. Ele impediu. Isso. Né? E já há situações
que o próprio Espírito Santo conduz. Não, vamos por aqui. Isso. Tem uma finalidade. E Éfeso, como o irmão já comentou, Éfeso estava no seu apogeu, né? Estava situado em um ponto estratégico, havia toda essa riqueza, toda essa opulência que havia em Éfeso, e Paulo chega não temendo, sabendo que ia lutar com o diabo cara a cara. E pregando a doutrina Oposta. Isso é muito sério, viu? Olha, presbítero, algo muito importante também, nós vemos que o turismo religioso era muito forte. Isso. A cidade vivia também do turismo turismo. religioso. O próprio texto nos diz que eles vendiam nichos Isso. que eram miniaturas do templo, miniaturas do altar, assim como se faz hoje. Exato. Assim como se faz hoje. E até alguns grupos que se dizem evangélicos permanecem fazendo essas práticas. Como eu estava comentando, presbítero, dizendo, isso é muito importante que a igreja olhe, escute, aprenda, apreenda e bote em prática. É verdade. Nós não precisamos nem necessitamos de nenhum tipo de amuleto no culto. Não, nenhum nicho, nenhum apetrecho, nada. Não é nada, necessário nada. nenhum tipo de amuleto, de apetrecho, de nada no culto, porque o culto é racional. Racional. O culto é um Deus invisível, mas real. Deus é espírito. Deus é espírito e ele não se limita a nenhum tipo de objeto. Não há necessidade de nenhum tipo de objeto que venha trazer algum efeito, alguma coisa para o culto. E foi isso que chocou a população, Isso. Né, os efésios, quando, depois de convertidos, o irmão falou que, além do turismo, a economia, a questão econômica que pesava muito, ela sofre uma perda muito grande. Isso. Ela sofre um abalo. Isso. Porque depois de convertidos, esses nichos não são produzidos nem vendidos. E agora? Aí o sindicato entra em cena para reivindicar essa questão. Até porque, depois que o evangelho, me permita, depois que o evangelho chega, a questão da magia negra, da feitiçaria, ela começa a ser abolida, digamos assim. Ela tem um impacto muito grande que os livros são queimados. Isso. Eles queimam os livros de feitiçaria e isso abala todo mundo, né? Principalmente as sacerdotisas de Diana, né? E os que acompanhavam toda essa situação. Veja aí, por favor, Atos, capítulo de número 19, versículos do 27 ao 29, por favor. É um texto, Atos, capítulo 19, você pode acompanhar em casa com a sua Bíblia, por favor. Atos 19, 27 a 29, é o texto que mostra a idolatria de uma forma seríssima naquele local. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e chamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes corriam ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. Versículo 30. Tá bom, só até aí. Olha, presbítero, o que nós vemos é que não só a questão econômica estava sendo assim abalada. Eles tinham o templo de Diana, eles tinham uma identidade cultural com aquele templo. Eles tinham uma identidade com aquela deusa. Isso. Ou seja, o quanto é importante uma identidade religiosa também. Porque eles não queriam soltar aquilo que desde tão pequenos eles aprenderam que era importante. Então a identidade faz parte das nossas vidas, a identidade do nosso grupo religioso. Isso. E eles defendiam aquela identidade com unhas e dentes, mesmo sendo em um contexto idólatra.
Exato. Aí nós trazemos para o nosso contexto a importância, não de idolatrar, mas de cuidar da identidade. Não é assim? É. O quanto é importante. Preservá-la, né? Preservá-la, cuidar. E nós vemos que dentro ali daquele contexto em Éfeso, quando o apóstolo chegou, já no texto em Atos dos Apóstolos, ele encontrou 12 homens. Isso. E isso, para mim, presbítero, foi espetacular, porque, olha, o Deus que atua hoje na Assembleia de Deus era o mesmo daquele dia. Era o mesmo Deus. Ele chegou junto daqueles homens, imagine, além de tudo, ainda teve uma questão que ninguém conhecia o que era que Deus fez. Além de tudo, presbítero, eles encontraram aqueles 12 homens e ele perguntou se eles já haviam ouvido falar sobre o Espírito Santo. Aí... E eu lendo em casa... Um paradoxo, né? Eu lendo em casa, eu até fico assim, alegre, porque vocês já escutaram falar sobre esse Espírito Santo? Não, ninguém nunca nos falou. Ninguém nunca nos falou. E não, nós conhecemos o batismo de João. Isso. O batismo de João, que é o batismo das águas, foi falado na aula passada. Até porque eles tinham ouvido falar do batismo de João, porque no momento de Jerusalém, quando a igreja ela é dispersa, quando acontece a dispersão, né, foi necessário que acontecesse, senão o evangelho ficaria limitado. A ordem era para que começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se não tinha havido essa dispersão, não teríamos ninguém lá, né, que pudesse, pelo menos, ter ouvido falar do batismo de João. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E ali, presbítero, nós vemos que aqueles homens não conheciam, nem sabiam, nem de longe que batismo era esse. E nós vemos que o apóstolo, ele levantou as mãos, Isso. orou, e a Bíblia nos mostra que naquele mesmo momento todos falaram em línguas estranhas. Isso. E profetizaram. O avivamento. E profetizaram. É. Todos falaram em línguas estranhas e profetizaram. E aquilo trouxe, com certeza, um incômodo, porque ninguém jamais havia visto aquilo. Até porque, me permite, irmão Júnior, o foco de Diana estava sendo retirado. Depois deste momento, os irmãos observam, o senhor vai dar continuidade na explanação da palavra, é que a igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, ela começa agora a ter uma reação. Ela é impactada e agora ela é, como eu digo, ela é impulsionada agora a vivenciar, espalhar e fazer conhecido o que estava acontecendo ali naquele momento. Às vezes, aí a gente para e pensa, ninguém sabe o que acontecia de forma assim, dentro daquele culto de Diana. Então, Deus chegou lá, Exato. Levou homens cheios Isso. para mostrar que ele pode muito mais que Diana. Com certeza. E isso é uma coisa esplêndida, porque ele entrou naquele contexto, o próprio Deus, através daquele homem, Sim. daqueles homens, porque havia algumas pessoas que os 12 conheciam a Deus. Exato. Não conheciam o batismo no Espírito Santo. Passaram a conhecer naquele dia, mas a Deus eles conheciam. Salvos eles eram. Isso. Agora, revestidos ainda não. Não. Mas aí Deus chegou lá, eles conheceram esse batismo. E, presbítero, uma coisa imprescindível que o apóstolo Paulo fazia e que hoje a igreja precisa fazer sempre é o estudo da palavra. Nós vemos por onde o apóstolo Paulo passou. Uma das coisas primordiais era o estudo da palavra. Bíblico. Isso. Daí a importância da escola bíblica e dos cultos de doutrina. Aí a gente aproveita para entrar no intervalo para o nosso irmão Júnior, nosso segundo vice, dar continuidade, a importância da escola dominical. Este seminário que temos dentro da igreja. E aberto a todos. E é um 0800, né? É um seminário que é aberto a todos e todos tinham a oportunidade
de vir aprender Isso. a palavra, né? Porque a igreja, ela vive da palavra. Unicamente. A palavra é a espinha dorsal, É. né? A igreja não vive do movimento, a igreja não vive do oba-oba. Não, o movimento vem da palavra. Vem da palavra, é a É. palavra quem promove. Isso. Né? O avivamento, ele é gerado pela própria Isso. palavra. Isso. E toda essa questão desse movimento espiritual, Isso. ele só surge porque a palavra produz. Isso. Né? Meus amados, nós vamos para um breve intervalo, nós vamos ouvir um louvor e, em seguida, retornaremos. Permaneça na audiência. Deus ainda quer falar com você nesta tarde. Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. De cruz se erige, dela o dia fuge, um emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei
padecer e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem, graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Farei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Farei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos voltando depois de um breve intervalo neste domingo à tarde, quando a Igreja do Senhor, ela também se reúne para fazermos o jejum pela pátria. Nós jejuamos neste dia apresentando a nossa pátria, nosso presidente constituído por Deus, para Deus continuar ajudando e protegendo o seu servo. E hoje, quando na escola dominical de hoje à tarde, nós estamos estudando esta primeira lição, e o nosso companheiro, o nosso irmão Júnior, ele dará continuidade, iremos partir para o final do segundo tópico, e já sendo introduzido o propósito e a mensagem da carta escrita à igreja de Éfeso. Esteja à vontade, meu irmão. Voltando ao segundo tópico, e aqueles homens receberam
aquela doutrina do batismo no Espírito Santo, eles receberam o batismo, e o autor nos mostra que, em seguida, o próprio apóstolo evangelizou os judeus na sinagoga Isso. por um espaço de 3 meses. 3 meses. Por alguns, ele foi bem aceito. E Por por outros, não. Por uma grande parte, ele não foi bem aceito. E olhando por esse lado, nós achamos que aquela pregação não teve a eficácia devida, mas teve. 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 E lá na E frente a gente observa. alguns judeus resistiram ao evangelho e voltou-se para os gentios. Ele se voltou para os gentios, já que os judeus resistiram. Isso. O próprio apóstolo voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado de Tirano. Isso. Aquele homem, uma sala de aula, Na sala de aula. um salão. Repare, você ser instruído e doutrinado pelo apóstolo Paulo, Privilégio. que é uma coisa espetacular. E o mais interessante, segundo os historiadores, as aulas iniciavam às 11 e iam até às 16. né? Horas de aula. E ninguém saía. Porque o Espírito Santo Segurava. É verdade. O Espírito Santo estava lá regendo aquela Regendo. aula. Regendo verdade. aquela aula. Aí o que ele nos diz que naquela escola em Tirano tinha um grupo de homens que desejavam aprender. Isso. Porque o propósito principal do ensinador é que tenham pessoas que desejem o quê? Aprendi. Aprender. Aí é a escola bíblica. Isso. Né, presbítero? É Aí é verdade. o propósito. Aí Deus usou Paulo poderosamente, além de daquele povo ver tudo isso, eles viram muito mais do que Diana poderia fazer. Eles viram lenços e aventais curar enfermos e expulsar demônios. Exato. Em público. Coisa que Diana não podia fazer. Não podia em público. Em público. E grandes homens e mulheres também, porque mulheres receberam também a Sim. palavra, né? Grandes homens e mulheres que receberam aquela mensagem passaram a ser pessoas disseminadores da palavra. Por exemplo, Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Irineu, e também Irineu, bispo grego do 1º século, também ele falou que o apóstolo João liderou a igreja, ou seja, foi uma igreja onde passaram, se fosse na época de hoje, os pastores De peso. de peso. Os homens de renome, digamos De assim. quilate, Né? De quilate, exato. Os homens comprometidos com a com a palavra. palavra, que deixaram a marca, marca. deixaram o legado. O Né? legado. O seu legado ficou na igreja de Éfeso. Ou seja, a igreja de Éfeso não aprendia se não quisesse. Se não Porque quisesse. Paulo estava lá ensinando. Exato. Timóteo esteve lá Esteve. ensinando. Priscila e Áquila estavam lá como cooperadores que aprenderam aos pés dos melhores professores. Apolo estava lá. Os também esteve por lá. Apolo estava lá, homem de grande eloquência e de grande, que tinha um grande aprendizado, um grande ensino Isso. para levar, grande doutrina, Um erudito, né? um erudito. E uma coisa muito boa, né, para você saber que na igreja Deus levanta pessoas, Exato. o pastor da igreja principalmente, e Isso. pessoas que instruem, que mostram, porque a própria Bíblia fala nos dons. Isso. E dentre os dons nós temos mestres e doutores. Exato. Mestres e doutores. E assim, vale a pena ressaltar, irmão Júnior, o seguinte, é que a igreja hoje, essa que estamos vivendo neste último período, nesta última dispensação, a dispensação da graça, ela é composta por pessoas simples, mas por pessoas também que têm um preparo intelectual, né? A igreja hoje, ela conta com o plantador de batata, mas tem o desembargador, Isso. que também congrega, e o mais interessante é que ele é desembargador lá fora, aqui dentro ele é irmão. Isso. Né? É o segredo do crescimento. Deus faz isso. É né? uma coisa linda, presbítero, saber porque a própria Bíblia, nós vemos que tiveram boiadeiros, Isso. agricultores, pescadores. Pescadores Mas tiveram também homens como Moisés, que estudaram nas universidades do egípcias. Egito. Nós tivemos homens como Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel. E nós tivemos outros doutores que passaram na Bíblia e deixaram seu legado, assim como o pescador, o Exato. boiadeiro, o agricultor, O homem da coletoria. o homem da coletoria deixou. Ou seja, Deus é o Deus que capacita Isso.
em sua obra, através da ação do Espírito Santo, aquele que em conhecimento é muito simples, quanto aquele que passou pelas melhores universidades. verdade. Deus é o É quem Deus de capacita. todos. Ele capacita. Ele capacita. Ele capacita. No último ponto, nós vemos que o propósito dessa mensagem era que mostrar aqueles novos convertidos que existia algo além daquela religião de mistérios e magia. Sim. Aquele povo lançado naquela idolatria, lançado naquela vida de imoralidade sexual, bebedeiras, dentre outros. Agora chega alguém como o apóstolo Paulo trazendo uma nova cultura, porque o evangelho é uma nova É cultura. uma nova cultura. É uma nova cultura. Um Ele novo estilo de vida. Um novo estilo de vida que nos alcançou. Exato. E trouxe aquele... É doloroso deixar a cultura antiga pela nova, mas não é impossível, porque a graça de Deus faz isso por nós, não é? Através da graça de Deus nós conseguimos. Aí destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, já que os judeus se viam como superiores por ter sido o grupo separado por Deus. A elite. A elite, separado por Deus, né? Eles tiveram essa... Eles têm essa dificuldade de ver isso. Também ele mostra a carta, aponta... Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Isso. A mensagem que a carta traz é uma mensagem poderosa que mostra Cristo como a cabeça. Isso. E a igreja como corpo. Ou seja, não existe corpo sem cabeça. Não. Não existe igreja sem Cristo. Sem Cristo. Não existe igreja, mais uma vez eu vou dizer para vocês, não existe igreja sem a mensagem da cruz. Não, não existe. A mensagem da cruz é primordial para a existência da igreja na terra. Então, existe Cristo sem igreja, mas igreja sem Cristo não. A igreja caminha com Cristo. Então, assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos: consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo, Isso. a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida, ou a nova cultura, não é isso que a gente falou? Exato. Baseada na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, e os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, principal inimigo da igreja. Exato. Então, olhando todo esse contexto, eu vejo que o apóstolo Paulo nos deixou um legado esplêndido de força, perseverança, mesmo lá dentro da prisão, seja ela domiciliar ou não, mas é uma prisão, ele estava produzindo. Exato. Estava produzindo. Isso, para mim, é importante lição. Isso, para mim, é uma importante lição. Verdade. Assim, também eu queria parabenizar toda a igreja, ao nosso pastor, presbítero, Sim. e os demais, pelos tão bons conteúdos produzidos pela nossa igreja. Amém. É verdade. Tão bons conteúdos. Uma igreja de interior, onde o vento faz a volta. Tão né? bons conteúdos. Ou E seja, Deus tem nos a abençoado. prisão, que a gente pode ver nesse Isso. contexto, que é essa quarentena, Isso. mas a igreja produzindo. Está produzindo. Ou seja, o vento do Espírito sopra aqui Está também. soprando. Amém? Amém. Deus continue abençoando os irmãos e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, a gente conclui percebendo que o conteúdo desta carta nos remete ao favor imerecido de Deus, a salvação providenciada pelo próprio Deus, e a carta, esta circular, podemos dizer, né, irmão Júnior? Esta circular, ela tem exortações e ela nos impele a viver em santidade, alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, e nós estamos lutando, estamos numa batalha, e esta batalha é contra as forças das trevas. Então, nós queremos agradecer a sua audiência, lembrando que, após esta aula, nós teremos aula do berçário e das demais classes, juniores, infantis, jardim da infância e jovens, ainda nesta tarde de domingo. Queremos agradecer a sua audiência
Queremos enviar saudação para o nosso pastor Jaime Aquino Duarte, com a sua esposa irmã Cátia. Agradecer à equipe que está organizando, o nosso presbítero Wagner, nosso irmão Roberto, nosso doutor Kennedy, que tem se empenhado para que este conteúdo possa chegar até a sua casa. Deus em Cristo continue abençoando a todos e que tenhamos um domingo abençoado, sob a direção e os cuidados do Espírito Santo. Amém. Podemos concluir? Então, estamos concluindo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.